Brasil e no mundo. Que nós possamos, Senhor Jesus, avançar para a Tua glória. Que o Senhor continue dando direção, que o Senhor continue fazendo, ó Pai, o Teu querer através de nós. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você pode se assentar. Irmãos, nessa manhã eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vivemos um tempo de grande desafio para a igreja do Senhor. Não só para a nossa igreja, mas para a igreja de Jesus Cristo nesse tempo. Nós somos, no mundo inteiro, quase 8 bilhões de pessoas. E mais de 4, quase 5 bilhões de pessoas ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Não ouviram falar, ou se ouviram falar, não o aceitaram ainda. Então é um desafio para a igreja continuar pregando o Evangelho, para que essas pessoas sejam alcançadas. Se você observar aqueles que leem os devocionais que toda a madrugada eu posto nos grupos da igreja, nós estamos falando muito sobre evangelização. Estamos aí há 2 semanas escrevendo sobre isso, sobre o desafio da igreja de pregar o Evangelho, de influenciar a sociedade com a verdade bíblica. Salvação só em Cristo Jesus. Existem bilhões de pessoas perdidas. Elas estão buscando paz, elas estão buscando consolo, elas estão buscando força em coisas que não podem dar nada disso para elas. Porque só Jesus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. E o único povo que pode proclamar essa verdade é o povo de Deus. Porque é o povo que já recebeu essa verdade. É o povo que já vive essa verdade. Ou pelo menos deveria viver. É o povo que conhece a palavra e não conhece somente a palavra, mas conhece o Deus da palavra. O Deus que inspirou a palavra. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós defendemos isso como batistas. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tudo que está aqui nesse livro foi inspirado por Deus. Foram pessoas, seres humanos que escreveram, mas eles não escreveram da sua própria sabedoria ou inteligência, mas sim inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: toda a escritura é inspirada. E nós cremos assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra, nós praticamos a palavra. Então, somos nós aqueles que Deus quer usar para influenciar o mundo, para transformar o mundo. Não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus fluindo através da nossa vida. E nós somos chamados a fazer isso em todos os instantes da nossa vida. Não é apenas quando a gente organiza um evangelismo na praça. Não é quando a gente faz uma visita. É quando a gente trabalha, é quando a gente está indo para o trabalho, é no lugar onde a gente estuda, é no lugar onde a gente mora, é na nossa própria casa, no seio da nossa família. Ou seja, o nosso plantão como seguidores de Jesus é 7/24. Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Pelo menos deveria ser assim. E a igreja, ela só vai cumprir o seu papel de evangelista, quando ela assumir e entender isso, se conscientizar disso. Então, se você trabalha num escritório e você recebe um cliente ali, naquele lugar ali, você pode pregar a palavra de Deus com a sua conduta. Se você tem um comércio, quando entra um cliente em potencial na sua loja, aquele cliente deve perceber uma diferença naquele ambiente ali, pela presença dos servos do Senhor. Não é? Se você é professor, então seus alunos devem perceber em você uma diferença. Quando você entra para ministrar uma aula ali, se você é aluno, que os seus professores e colegas percebam essa diferença. É preciso ter uma intencionalidade. Eu e você devemos acordar de manhã e pensar assim: a quem hoje eu vou pregar o Evangelho? Será a pessoa que vai sentar do meu lado no ônibus, no trem? Será alguém que eu vou encontrar na fila do mercado, na fila do banco, se é que
Tem muita gente ainda que vai ao banco, né? Esses dias eu fiquei, né, no dia que clonaram o meu cartão, aí eu tive que ir na agência de Belfor Roxo, ali do Bradesco, né? E eu vi e falei assim, gente, por que tem tanta gente aqui assim na fila? Não é? Porque assim, tinha uns 3 anos que eu não pisava numa agência de banco. A gente faz tudo hoje online, né? Você quase não precisa ir ao banco. Então eu achava que não existia mais fila no banco. Existe, né? E muita, né? Então ali você tem a chance de pregar o evangelho. Quando alguém está na fila, ali na sua frente, atrás de você, que você começa a conversar. Enfim, nós devemos pregar o evangelho em todos os momentos da nossa vida. E isso é importante para a gente. Esses dias tinha ali um operário começando a obra aqui do berçário, e teve um momento ali que ele ficou sentado ali no canto, ali na sombra ali da caixa d'água, né? E aí a gente foi ali, opa, tudo bem? Quer um café? Quer uma água? Ele disse, eu posso tomar um café? Eu posso tomar? Claro, vamos lá embaixo, né? Aí eu e a Elsa descemos com ele, tomamos um café e tudo mais ali, e ele achou que não podia, porque, né, é onde está o pastor, onde estão os crentes, ele não podia, porque ele não, é assim, vamos acolher. Então, numa simples obra que a gente faz, ou num culto intencional, como nós fizemos ontem com os motociclistas, ou quando a gente sai à praça para evangelizar, irmãos, a nossa vida deve ser para cultuar ao Senhor e pregar o evangelho da graça de Deus por onde a gente estiver. A igreja precisa viver isso. E a igreja só vive isso se ela tiver conexão com o Senhor, se ela tiver a dedicação a Deus. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos ali os atos dos apóstolos, aqueles homens, aqueles discípulos, aquelas mulheres que tiveram contato com o Senhor Jesus, e ali o livro de Atos, ele mostra ali o momento que nasce a igreja cristã, que nasce a igreja chamada nesse tempo de igreja primitiva. Os nossos primeiros irmãos, que eles não tinham naquele momento a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham a Torá, eles tinham o que a gente chama quase tudo do Antigo Testamento, e eles tinham os testemunhos dos apóstolos, aqueles que viveram com Jesus durante 3 anos, e que saíram ali proclamando o Evangelho. E a igreja se reunia, como o texto diz, nas casas, a igreja se reunia ali nas sinagogas, embaixo da árvore, onde desse, onde tivesse alguém ali pregando, o povo chegava. E aí que começa, então, ali a prática do batismo, né? A palavra batismo, no grego, baptizo significa mergulhar, por isso que nós, como batistas, praticamos o chamado batismo por imersão, quando a gente mergulha a pessoa nas águas batismais, e há ali um símbolo, a pessoa mergulha na água como velha criatura e se levanta da água como nova criatura em Cristo. Era assim, Jesus foi batizado por João Batista desta forma, e aquele momento de batismo era um momento de festa, porque o batismo é uma pública profissão de fé, é um momento em que eu digo para todos ao meu redor, agora eu sou de Jesus. E naquele momento ali, que poucos eram aqueles seguidores de Jesus, então, eles iam à beira de um rio e os seus amigos, os seus familiares estavam ali vendo aquele testemunho público de fé. E fazer isso naquela época chamava para si perseguição, preconceito, discriminação. Mas ainda assim, nossos irmãos faziam isso e não tinham medo. Mesmo quando o Império Romano começou a perseguir a igreja do Senhor Jesus, eles não pararam. E a igreja começou a crescer. E a igreja começou a avançar. E a despeito de todas as dificuldades, aquela igreja cresceu, não apenas, não para o culto aos homens, não para o culto aos discípulos, aos apóstolos, mas para honrar a Deus. E aí, é nesse contexto que a gente vai ler alguns versículos de Atos 2, a partir do versículo 42, que fala sobre a comunhão dos nossos irmãos ali. E Atos 2, de 42 a 47, diz assim o texto. Eles, nossos irmãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Eu quero dizer, temor aqui não é medo, é reverência e respeito. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme
a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse era o povo de Deus naquele momento ali. E a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu como uma comunidade vibrante, viva. Eles ansiavam por aqueles encontros com os apóstolos. Eles ansiavam para ouvir dos apóstolos os seus testemunhos. Tudo o que Jesus havia feito, tudo que estava acontecendo ali. E nesse tempo, através da vida dos apóstolos, milagres estavam acontecendo. A gente lê em Atos que a sombra de Pedro curava. E não pelo poder de Pedro, mas pelo poder fluindo através da vida do apóstolo Pedro. Eles pregavam com ousadia, eles testemunhavam sem medo nenhum. Mesmo pressionados para pararem de pregar sobre Jesus, eles disseram: nós não podemos nos calar e deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Eles eram ousados, eles eram alegres e vibrantes. Era uma igreja comprometida com Deus, e naquele tempo não tinha templo. E isso era uma quebra de paradigma. Na cabeça do judeu, o templo de Jerusalém ocupava uma posição central no culto judaico. Eu tinha que ir ao templo para cultuar a Deus ali. Agora, não havia o templo, era nas casas. Eles iam até de vez em quando ao templo, lá o texto diz isso, mas eles celebravam juntos, eles estavam na frente de toda a sociedade ali. Eles ali, quando todo mundo via, eles estavam ali não mais para adorar e sacrificar animais no altar do templo. Eles estavam ali para adorar ao Deus vivo, Jesus Cristo, o Salvador. Eles faziam isso no templo e nas suas casas. Ali eles partiam o pão e faziam e viviam um tempo de comunhão. Isso começa em Jerusalém, mas se espalha por todo o mundo conhecido daquela época através da pregação do povo de Deus. Jerusalém ainda era ali o centro do judaísmo, mas ela estava dominada pelos romanos. Ali tinha um monte de tensões religiosas, perseguição e tudo mais. A gente tem vários filmes que nos mostram isso, né, tentam relatar um pouco daquilo ali. Mas a igreja, ela estava começando a sua jornada. Ela estava começando ali a se constituir como igreja do Senhor Jesus. Só lá no século IV, depois que o cristianismo vira a religião oficial ali através do imperador Constantino, é que os templos com vitrais e imagens começam a ser construídos. Mas aí por 300 anos, nossos irmãos se reuniam nas casas. E ali então eles iam se fortalecendo na fé, ajudando uns aos outros, ouvindo testemunhos que iam passando de geração para geração. A igreja, a palavra igreja, eclesia, significa chamados para fora. Era então o convite feito para que todas as pessoas deixassem aquela vida anterior e viessem chamadas para uma nova vida. A palavra eclesia era usada na Grécia Antiga, quando as cidades tinham que tomar alguma decisão e o arauto passava gritando pelas ruas: eclesia, eclesia. E as pessoas tinham que sair das suas casas e ir até uma praça ou um lugar público para que ali tomassem as decisões. A gente sabe, estudando história, que a Grécia foi o berço da democracia. O poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Ainda que alguns digam isso nos dias de hoje, não é bem assim que está acontecendo. Mas naquela época as pessoas eram chamadas para sair de suas casas e se reunirem em uma assembleia, para ali tomarem decisões. Isso é igreja. A igreja, essa mesma palavra é usada pela igreja do Senhor Jesus, para dizer: saia da sua casa, saia da sua vida e venha então para, nesse momento, uma nova vida. Você está sendo chamado para fora daquela vida de pecado, para fora daquela vida de escravidão, para uma nova vida. Igreja é a reunião de pessoas redimidas pelo sangue do Senhor Jesus. A nossa declaração doutrinária
da Convenção Batista Brasileira diz assim: igreja é o conjunto dos discípulos de Jesus Cristo, regenerados pelo Espírito Santo e batizados, que se associam voluntariamente para o culto a Deus, edificação mútua e proclamação do Evangelho a todos os povos. Isso é o que a nossa declaração doutrinária diz, que essa igreja e as igrejas batistas são um conjunto de discípulos de Jesus. O que é um discípulo mesmo? É um aluno, é um aprendiz. O discípulo é um aprendiz. Por isso os apóstolos aprenderam com Jesus, e Jesus nos dá o exemplo. Eu vou pegar um grupo, eu vou discipular essa galera, eu vou ensinar para eles, eu vou orientá-los em todo o tempo, eu vou aconselhá-los e depois eu vou enviá-los, para que eles façam a mesma coisa, e eles saiam pregando, e eles saiam ali fazendo discípulos. Quando o Senhor Jesus, ele dá ali o grande mandamento, ele fala isso: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo isso que eu lhes ensinei. Era multiplicação, era um cristão gerando um novo cristão. O tema da nossa Convenção Batista Fluminense, ontem acabou a Assembleia, foi aqui na PIB de São João. Nós tivemos a semana inteira, os batistas do estado do Rio estiveram reunidos ali, saiu nos jornais das TVs e tudo ali, não é? E o tema era: cada cristão, um discípulo. E nós, como batistas, defendemos um negócio chamado sacerdócio universal do crente. O que é isso, pastor? Cada crente um pregador do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei pregar como o pastor Douglas, como os outros pastores aqui, não é? Não. Você prega com a vida. Cada crente, um pregador, é pregar com a vida. É dar o testemunho ali para aquela pessoa que convive com você todos os dias. Né? É mostrar a diferença que Jesus faz. A igreja do Senhor Jesus, ela é esse corpo espiritual, onde Cristo é a cabeça. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e recebo o Espírito Santo coloca na minha boca palavras que eu nem sabia dizer, porque o Espírito Santo nos dá o discernimento, nos dá a ousadia, nos dá ali a condição de testemunhar. Você não vai aprender o grego e o hebraico, para isso tem que ir para o seminário. Mas você pode contar para a pessoa o que Cristo fez por minha vida. Como Ele me transformou, como Ele me deu uma nova alegria, como Ele me deu uma nova esperança. E quando você já começa a contar as coisas que Cristo está fazendo, você está pregando o Evangelho. Quando você era uma pessoa agressiva e passa a ser mais calma, você está pregando o Evangelho. Quando mudam as palavras que saem da sua boca, você está pregando o Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser uma igreja que prega o Evangelho em todo o tempo. Irmãos, enquanto a gente está aqui no culto, ao redor do mundo inteiro, milhares de pessoas morreram sem Jesus Cristo. E estão indo para o inferno, passar a eternidade lá. E isso deve fazer a gente sofrer. A gente não pode achar que isso é uma brincadeirinha. Porque quando a igreja do Senhor falha, a falha é eterna, de gente perdida nas trevas do pecado. A gente precisa, como igreja, se incomodar com o sofrimento que a sociedade ao nosso redor está vivendo. As crianças, como nós ouvimos, crianças que têm sofrido. Crianças que têm a sua infância roubada. São colocadas para trabalhar nos sinais de trânsito das cidades vendendo bala. São colocadas para vender o seu corpo por alguns reais ou por um prato de comida. São espancadas, são violentadas dentro de casa. Essa é uma situação terrível. Quando a gente olha para milhões de brasileiros que são escravos das drogas, do álcool, isso tem que fazer o coração da igreja do Senhor sofrer. A gente não pode acordar de manhã e ver aquele noticiário tão triste, tanta morte, tanta violência, tanta tristeza, mães chorando pelos filhos mortos na violência da cidade, e achar assim: ah, tudo bem que não foi meu filho. Não, a gente tem que olhar para a dor desse pai e dessa mãe e se colocar naquele lugar ali. Se fosse o meu filho, qual seria o meu sofrimento? A minha dor? A igreja precisa se importar com isso. A igreja, ela existe para glorificar a Deus. E ela glorifica a Deus quando ela chora, ela sente a dor de uma sociedade que sofre e sai para pregar o Evangelho que traz consolo, que traz esperança, que traz de novo uma condição de a pessoa recomeçar a sua vida.
a igreja do Senhor Jesus, nesse tempo aqui, não tinha as regalias que nós temos. Não tinha ar-condicionado, não tinha eletricidade, não tinha data show, não tinha o som, não tinha cadeira acolchoada, não tinha nada disso. E além disso, apanhavam por ser cristãos, mas eles perseveravam. Eles resistiam em todo o tempo ali. A igreja cresceu nos lares e no dia a dia da sua vida ali. E Paulo, quando começa a agradecer nos textos sobre aqueles discípulos que ele preparou, e ele começa a falar sobre aqueles que em todo momento estavam ali pregando o evangelho. Ele fala de Priscila, de Áquila, ele fala de Ninfa, o pessoal lá de Laodiceia, Filemon, o próprio Timóteo, e tantos outros, o Silas, e Marcos e tantos outros que estavam ali com ele, vivendo em todo momento. E esses irmãos, eles se reuniam nas casas, e eram reuniões simples, mas centradas na Bíblia, centradas na comunhão, no crescimento mútuo de um e de outro. Porque eles faziam isso nas casas? Porque as casas eram lugares seguros para fugir da perseguição. A sua casa é um lugar seguro? Então é um lugar para você abrir, para que tenha um pequeno grupo lá, e os seus vizinhos sejam alcançados, os seus amigos sejam alcançados pelo evangelho da graça de Deus, porque a igreja começa a se incomodar com a realidade da sociedade. E aí a igreja começa, então, a pregar o evangelho, a influenciar as pessoas. A gente não presta culto ao Senhor às quartas-feiras e domingo de manhã e à noite. A gente presta culto ao Senhor os 7 dias da nossa vida, ou pelo menos deveria ser assim. E essa igreja estava ali vivendo essa transição de, ao invés de ir para o templo de Jerusalém, ao invés de viajar horas até chegar àquela cidade de Jerusalém, o culto era prestado na casa, com os amigos, com os vizinhos, naquele momento ali. E é assim que a gente deve viver. Não é rejeitar o templo de jeito nenhum. Toda vez, se você ainda não foi num pequeno grupo, vá para você ver ali. Em todo pequeno grupo se fala os nossos cultos, as nossas reuniões, as nossas celebrações, elas acontecem, porque o fato de você ir num pequeno grupo não diz que você não precisa vir aos cultos na igreja, ao contrário. Pequeno grupo é um lugar onde a gente aprende, onde a gente cresce junto, a gente conhece mais da Bíblia. E ali a gente está ali vivendo um tempo de comunhão com os irmãos ali. Essa igreja que crescia, essa igreja que influenciava, e o texto diz que em todo momento essa igreja tinha simpatia de todos na sociedade, era uma igreja que vivia buscando a Deus. Em primeiro lugar, olhando esse texto aqui, essa é uma igreja que perseverava no ensino da palavra. O texto no 42 diz assim: e eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Naquele tempo, como eu disse, não tinha a Bíblia. Ela não estava impressa desse jeito aqui que a gente conhece hoje. O conhecimento era transmitido pelo contato, pelas conversas. Você imagina como que devia ter sido legal a gente sentar com o Pedro e Pedro contar: olha, como eu chorei no dia que eu neguei a Jesus. Como eu senti vergonha. Porque eu vivi com ele 3 anos e na hora que a chapa esquentou, a primeira coisa que eu fiz foi fingir que não o conhecia. Imagina Pedro contando a alegria dele andar sobre as águas, no meio do vento e da tempestade. Ainda que tinha sido pouco, mas ele poderia dizer assim: gente, Jesus me fez andar sobre as águas. E eu andei um pedaço. Só na hora que eu senti medo do vento é que eu comecei a afundar. Mas o Senhor, Ele não me deixou afogar, Ele me pegou pela mão e me levou para o barco. Puxou a minha orelha, dizendo que eu era um homem de pouca fé. Mas Ele não me deixou afundar ali. Imagina a gente ouvir do próprio João, que chorou aos pés da cruz, vendo Cristo sendo crucificado, e ouvir Jesus dizer para ele assim: olha para essa mulher aí, Maria, agora ela é tua mãe. Mulher, olha aí para esse homem, agora ele é teu filho. E João dizer: o nosso Salvador virou e apontou para sua mãe e disse: ela é minha mãe agora. Imagina o privilégio que essa igreja teve de viver ali ouvindo direto dos apóstolos. Agora nós temos esse privilégio também, porque quando nós lemos a Bíblia, um livro inspirado por Deus, é como se nós estivéssemos recebendo daqueles que conviveram com Ele. Então aquela igreja, ela era centrada na palavra de Deus.
Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente não precisa de nenhum outro livro, além da Bíblia, para ser edificado espiritualmente. A gente lê muitos outros livros para aprender coisas. Mas a Bíblia ela é suficiente para nos ensinar aquilo que nós precisamos para sermos melhores servos do Senhor, melhores discípulos do Senhor. E ainda que alguns pastores famosos fiquem dizendo por aí que a gente precisa atualizar a Bíblia, revisar a Bíblia, isso é mentira do diabo. E a gente que, apesar de usar um nome, um título de pastor, está servindo a outro Deus com letra minúscula e não ao Deus Altíssimo. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inerrante, ela é infalível. Então, se você ouvir algum suposto pregador do Evangelho dizendo que tem que atualizar a Bíblia, desliga na hora. Para de ouvir, porque está falando mentira, é falso profeta. E vai contaminar o seu coração com um monte de mentiras. Essa igreja, ela estava perseverando ali na palavra de Deus. O verbo grego usado aqui, que é um nome longo demais e todo esquisito, significa perseverança intencional e contínua. Ou seja, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ouvir a verdade bíblica, e eu vou fazer isso todos os dias, eu não vou parar. Eu quero ouvir desses apóstolos. Então, o povo corria para aquelas reuniões, porque tinha ali uma perseverança em aprender do Senhor em todo o tempo. O ensino apostólico aqui, a palavra didaquê, significa um ensino prático onde Cristo é o centro. Cristo é o centro. Quando ele fala que o ensino dos apóstolos, a palavra grega significa isso. Um ensino que é centrado em Cristo Jesus em todo momento. Imagina se aqueles nossos irmãos tivessem a Bíblia como a gente tem hoje. Como que não deveria ser o saciar essa fome? Não é? E essa era uma igreja que tinha essa perseverança em aprender mais do Senhor Jesus. E essa era uma prática que eles tinham aprendido com o judaísmo. Deuteronômio diz isso ali, diz, olha, você tem que ensinar essas palavras. Você tem que colocar essas palavras, inculcá-las na cabeça dos seus filhos. Você tem que prender ela na sua testa. E a gente vê alguns judeus ortodoxos que tem ali um filetinho preso nos cachos do seu cabelo, que tem na porta, assim, ali, um filactério ali preso ali com a palavra de Deus ali. E é isso mesmo que tem que fazer. A palavra de Deus tem que estar na nossa vida em todo momento. Você vai tomar uma decisão, vai buscar na Bíblia uma direção ali, o texto vai te ensinar, vai me ensinar, vai dizer. A Bíblia é um livro vivo que fala com a gente em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, nós não podemos abandonar o estudo da palavra. E a gente estuda a palavra de Deus na escola bíblica dominical, a gente ouve porções da palavra de Deus nos sermões. Nossa igreja tem o privilégio de a gente ter pregadores que são bíblicos, que não vêm para cá falar de filosofia ou de modismo, mas prega a palavra de Deus, e você precisa valorizar isso, porque tem muita coisa por aí, ruim por aí, né? E a gente estuda a palavra de Deus juntos nos pequenos grupos. E está ali fortalecendo a comunhão em todo o momento. Nós precisamos perseverar em estudar a palavra de Deus, estudar e conhecer a palavra de Deus. E quando os apóstolos estavam ali ensinando aqueles nossos irmãos, eles estavam preparando novos pregadores. Eu me lembro que em 1907, quando o pastor Shepard, um missionário americano que veio para o Brasil, ele começou a preparar tudo para fundar os seminários no Brasil, para preparar pastores brasileiros, e ele dizia assim, não seremos nós, os americanos, que vamos ganhar o Brasil para Cristo, serão os brasileiros, e nós precisamos prepará-los. E aí começaram a construir os seminários para preparar pastores e líderes para as igrejas batistas aqui. Isso lá em 1907. O seminário foi fundado em 1908, o Seminário do Sul. E assim foi porque é preciso preparar discípulos que preparem outros discípulos. O discipulado é essa jornada onde eu que estou um pouquinho mais na frente, na minha jornada cristã, pego alguém que está um pouquinho depois e trago ele para perto de mim e vou ensinando, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo com alguém que está um pouquinho à frente. E assim a gente vai cuidando uns dos outros. Era isso que os apóstolos estavam fazendo. E aquela igreja cresceu porque, em primeiro lugar, era uma igreja que perseverava em estudar a palavra de Deus. Eu quero desafiar você, leve a sério o seu relacionamento com a Bíblia.
leia a Bíblia todo dia. Pegue um programa de leitura da Bíblia em um ano e comece a ler 3, 4 capítulos por dia. Mas não é ler só para bater o cronograma, não. É ler e refletir sobre a palavra de Deus. Senhor, o que o Senhor quer me dizer com esse texto? Meditar na palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus, ela possa aplicar no meu coração e no seu coração as verdades. É importante a gente ter esse relacionamento de intimidade com a palavra de Deus. Você pode rabiscar a palavra de Deus, a Bíblia com capinha nova brilhando, que é aquele dourado que quando a gente compra a Bíblia, ela vem com dourado aqui que brilha, né? Dá até para você pentear o cabelo, quem tem, na borda dourada. Mas a Bíblia, depois que você manuseia, aquele dourado vai apagando ali, não tem problema não. A capa pode ficar com a orelha, senão que você está manuseando a Bíblia. Tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Permita que Deus fale através da leitura da Bíblia. Persevere em estudar a Bíblia. Irmãos, é muito fácil hoje ler a Bíblia. Eu estou no carro indo para o trabalho, estou dirigindo, não posso. Mete a Bíblia em áudio e vai ouvindo. Vai ouvindo a palavra de Deus. Não desperdice tempo. Aprenda usando a palavra de Deus como fonte de sabedoria para a sua vida. É importante. Né? E é importante demais a gente ter esse relacionamento com a palavra de Deus. Mas essa igreja que cresceu e que influenciou, que em primeiro lugar perseverava no estudo da palavra, também em segundo lugar é uma igreja que vivia uma comunhão verdadeira. No versículo 42 diz assim, né, continuando, né, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Eles estavam vivendo comunhão. Estavam juntos ali. Falando um pouco, puxa, minha palavra, hoje eu li tal texto, Deus falou dessa forma comigo, e aí, poxa, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu estou enfrentando essa luta. A gente compartilha isso. Aqui nos cultos de oração, quarta-feira, e se você não vem, você perde uma chance importante. A gente tem um momento onde a gente senta, 2, 3 irmãos no máximo, e a gente compartilha, irmão, hoje eu quero agradecer por isso, por isso e por isso. Eu quero pedir que você ore por mim, por isso, por isso. E você sai daqui sabendo das lutas do seu irmão e vice-versa. E uns orando pelos outros, uns orando pelos outros. Isso é comunhão. Ele diz ali, o partir do pão, a mesa ali, a mesa é o lugar de maior intimidade. Você não recebe na sua casa para almoçar ou jantar com você alguém que você não tem intimidade ou que queira ter. A igreja, ela vivia essa comunhão verdadeira. E aí as casas dos nossos irmãos daquele tempo viraram verdadeiros centros de convivência, de comunhão ali, de cuidado mútuo e de discipulado. Estávamos todo mundo junto ali. E aí assim começava o cuidado, um cuidando do outro. E sabe o que acontecia? Os vínculos se fortaleciam. E mesmo que alguém tivesse desanimado, tinha os outros ali para dizer, não desanima não, estou junto aqui com você. Espera aí, eu vou te buscar em casa, eu não vou te levar, e vou fazer, eu estou orando por você, e uma mensagem de WhatsApp. Eu não tinha naquela época, mas eles fortaleciam ali. E é isso, quando a gente está buscando os pequenos grupos, é isso que a gente está querendo proporcionar para você, que exista um ambiente seguro, onde você pode ali pedir oração, você pode compartilhar as suas vitórias, você pode ali ser acompanhado e acompanhar alguém, cuidar um do outro, como a Bíblia nos ensina que a gente tem que fazer. A palavra aqui, koinonia, que a gente vê muito por aí, pessoal falando de koinonia, é essa comunhão, é essa intimidade. É essa ligação tão próxima que quando meu irmão chora, eu choro com ele. E quando meu irmão ri, eu sorrio com ele. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, mas o povo já estava começando a viver isso aqui. E havia tudo em comum ali. Era um compartilhamento ativo da vida cristã. Olha, o que Deus falou comigo. Olha, meu irmão, eu acho que não é por aí, porque o bom irmão, o bom amigo, não é aquele que fala o que você gosta de ouvir, mas é aquele que fala o que você precisa ouvir. E aí é um caminho de duas mãos, é uma estrada de duas mãos. Eu preciso estar aberto para ouvir até o que eu não gosto de ouvir sobre mim, não é? Para poder fazer eu repensar onde que eu preciso melhorar. Como eu também devo sentir essa liberdade de falar com o meu outro irmão, meu irmão precisa melhorar nisso, isso não está bom, isso não me fez bem. E assim caminharmos juntos. Uma comunhão verdadeira, é uma jornada de uma amizade verdadeira. Irmãos, é tão triste quando a gente vê
irmãos falando pelas costas de outros irmãos. E aí, né, essa semana, eu recebo no gabinete a irmã Hebe, que tem sido uma bênção aqui na liderança, no trabalho, no Ministério Infantil, tem se dedicado, sai da escola onde ela trabalha e vem para cá e planeja tudo. Mas tiveram alguns irmãos por aí dizendo que a irmã Hebe ganha R$ 1.800 da igreja e tem que estar aqui 2 dias da semana para dar expediente. Que mentira maldita! Eu não sei de onde que tiraram isso. É uma fofoca. E, irmãos, fofoca é do diabo. E uma fofoca dessa, falando mal de um irmão pelas costas, faz com que aquele irmão se sinta ferido e desanime de servir o Senhor. Por que fazer um negócio desse? E fica falando no corredor daqui e fala dali, até que chegou ao próprio ouvido dela e ela vem entristecida com isso, sem saber a fonte de onde que saiu. Mas a fonte é alguém da igreja. Mas sabe por que essas coisas acontecem? Porque não tem vínculo. Porque provavelmente é alguém que não sei de onde que tirou isso daí, que não está integrado na vida do dia a dia da igreja. Que não vê a pessoa saindo, chegando 5, 6 horas do trabalho cansada, depois de trabalhar um dia inteiro como professora dando aula, ali, de chegar e aqui para poder servir a Deus durante a noite e ainda ser alvo de maledicência. E quando o povo vive em comunhão, não tem isso. Porque a gente vai conhecendo, vai tendo mais intimidade um com o outro, vai amando mais e vai então ali evitando esse tipo de maledicência. Essa igreja, ela se fortaleceu no primeiro século, sabe por quê? Porque os irmãos estavam unidos ali, ó. Os irmãos estavam ali o tempo inteiro juntos aqui, ó. Você apanhou, tomou uma chicotada porque é cristão, deixa que eu vou fazer o curativo. Eu vou chorar com você. Você está aí, foi batizado, glória a Deus, é uma grande vitória. Eu vou celebrar com você. A igreja precisa viver essa comunhão, essa amizade, ter essa verdadeira identidade como corpo, como Paulo ele nos ensina. A Bíblia nos ensina várias vezes que nós somos como um corpo, e como um corpo tem vários órgãos, cada um com a sua função, nós nos completamos. E não dá para a gente se completar se a gente começa a falar mal um do outro. Tem que ter verdadeira comunhão ali. Essa igreja perseverava na comunhão. E, irmãos, o nosso inimigo, ele atua para quebrar a nossa comunhão, para quebrar a nossa unidade. Porque um exército dividido, ele não vence. Um reino dividido, ele não subsiste. Então, o trabalho de Satanás é afastar o povo de Deus, é fazer com que o irmão fique triste com o outro, que não haja comunhão, que não haja unidade, que haja mágoas, que haja rancores, que haja tristezas. E vamos combinar que às vezes nós cedemos a essas armadilhas do inimigo. Porque quando você ouvir alguém falando mal de algum irmão, sua primeira reação deve ser: irmão, pode parar aí. Eu não vou emprestar o meu ouvido para maledicência. Se você tem alguma dúvida, vai lá no irmão, vai lá no pastor. Mas para de falar mal pelo corredor. Isso para, irmão. Porque a hora que você cortar o maledicente assim, ele vai ficar sem graça. É isso mesmo. Aí ele vai num segundo, e se o segundo tem a mesma atitude, irmão, olha, eu não quero ouvir não, você está falando mal de um irmão, isso não é honra. Não vou ouvir não. O fofoqueiro vai parar. Na terceira tentativa que ele for cortado, ele para. Ele vai se sentir envergonhado com aquilo ali. E aí, acabou. E aí você está contribuindo para a unidade. A igreja precisa estar unida. Nós temos um único inimigo, e o nome dele é Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. Ele destrói famílias, ele rouba a nossa alegria, ele mata mesmo, levando as pessoas para distante do Senhor Jesus. Esse é o nosso único inimigo. Seu irmão não é seu inimigo. Uma outra organização dentro da igreja não é seu inimigo. Naquele tempo ali, a igreja estava, blocada, ela estava junta. Eles tinham firmado ali, nós estamos juntos nessa comunhão e vamos avançar, nessa unidade que a gente tem. A gente precisa avançar assim. E para a gente vencer e ter uma comunhão verdadeira, a gente precisa ter a generosidade de perdoar uns aos outros. Porque todos nós somos seres humanos falhos. Não tem nenhum perfeito aqui. Né? Nenhum de nós aqui é perfeito.
A gente vai alcançar a perfeição quando a gente estiver na glória. Mas até lá, nós seremos pessoas imperfeitas. Então nós temos defeitos, nós temos falhas sim. E as nossas falhas podem entristecer alguém. E aí então, é nessa hora, se eu tenho a humildade de reconhecer que eu sou falho, e um irmão chega para mim e diz, poxa irmão, olha, eu estou triste com você por causa disso, eu vou ter a humildade de pedir perdão. E o irmão vai ter a generosidade de me perdoar. E quando a gente vive esse perdão, essa sinceridade, não é? A gente vai fortalecendo a nossa comunhão. A gente é humilde, a gente é generoso, a gente pede perdão, a gente libera o perdão, e aí com isso a gente vai se conhecendo um pouco mais a cada dia. E aí a gente vai se fortalecendo, a gente vai crescendo junto no conhecimento da palavra, a gente vai ajudando uns aos outros a pregar a palavra de Deus. Nós estamos organizando um seminário que é o Evangelho em Suas Mãos, onde nós vamos treinar os membros da igreja no evangelismo pessoal. Vamos fazer isso novamente aqui, né? Estamos vendo uma data para avisar todo mundo, e o sonho do meu coração é que todos os membros da igreja viessem para esse treinamento. Porque aí você fica preparado, você está na fila do ônibus, você sabe como você vai compartilhar a sua fé com alguém. Você está no trabalho, você tá na escola, você tem ali aquele tempo. Então nós vamos fazer novamente esse treinamento aqui, trazendo então e preparando todo mundo para o evangelismo pessoal. Né? O evangelismo acontece nos pequenos grupos, o evangelismo acontece quando a gente vai às ruas, acontece quando você está trabalhando, quando você está estudando, enquanto eu e você estamos vivendo. Mas para isso é necessário ter essa comunhão. E essa comunhão, ela é marcada pela uma sinceridade. A sinceridade que eu sinto a liberdade de dizer para o meu irmão quando eu estou frustrado com ele, mas com respeito, né, com consideração, não berrando, gritando, humilhando, ofendendo ou falando pelas costas. Essa igreja, ela vivia uma verdadeira comunhão. E é por isso que a gente tem buscado avançar nos pequenos grupos, porque naquele pequeno grupo, naquele ambiente ali, existe ontem se usou muito essa palavra aqui no culto dos motociclistas, fraternidade. Porque o motociclista, se ele está na estrada e vê uma moto parada enguiçada, ele para ajudar. Ele nem conhece, mas ele para ajudar. É comum a gente ver, às vezes, um motociclista indo e com o pé assim na outra moto, empurrando. Eu não sei se acabou o combustível, se arrebentou a corrente. O fato é que tem um empurrando o outro assim. Mas se acontece um acidente com o motociclista, para um monte logo ali. Tudo bem que, de vez em quando, eles são imprudentes nas coisas. Mas aí não é o motociclista, é o motoqueiro, que tem uma diferença, né? Do motociclista para o motoqueiro. Ontem, quando a gente saiu daqui, saiu um grupo, o pastor Robson foi guiando o grupo até a Dutra e eu fui atrás. Nenhum deles passou por uma greta. Estavam ali, ó, na faixa, bonitinho. E foram ali o tempo inteiro, com toda a prudência, mas tem uma fraternidade. Irmãos, nós somos os servos do Senhor Jesus. Nós devemos viver essa fraternidade, essa comunhão, essa amizade verdadeira. Isso que precisa estar marcado na nossa vida. E isso começa num pequeno grupo. Lá num pequeno grupo, eu posso chorar na frente ali do meu irmão, eu vou sentir a vontade de chorar. Muitos, às vezes, choram aqui, mas muitos também, às vezes, estão chorando no momento de apelo e não vêm à frente por vergonha de alguém ouvir chorando ali. Mas ali no pequeno grupo tem aquele momento ali. Sabe, os irmãos voltaram a ter uma comunhão ao redor da mesa. E tem ali aquela intimidade. Num pequeno grupo, o meu lar se torna um altar ao Deus Todo-Poderoso, onde eu recebo meus irmãos para cultuar o Senhor na minha casa. E ali me ajudar a crescer em todo momento. Era uma igreja que vivia assim, em comunhão. Em terceiro lugar, era uma igreja que perseverava na oração. O texto diz isso no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, palavra, à comunhão e ao partir do pão, comunhão, e às orações. Em meio a essa novidade de vida que começa com o cristianismo, que, naquele momento, dentro do judaísmo, era o sumo sacerdote que levava todos os sacrifícios até o Santo dos Santos. Eram os sacerdotes que eram os intermediários entre o ser humano e Deus. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando ele morre, o céu se escurece e o véu se rasga, de cima a baixo. Que véu é esse?
era o véu do Santo dos Santos. No templo existia a área pública que todo mundo podia ficar. Existia uma área que só a partir dali só os homens podiam entrar, as mulheres ficavam do lado de fora, né? Ficavam ali, só os homens podiam entrar. Existia uma área que só os sacerdotes entravam, mas no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Era o chefe dos sacerdotes. E ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque cria-se que se ele entra no Santo dos Santos, que é o lugar de maior intimidade com Deus, era o lugar onde se cria que Deus descia naquele momento, para pegar ali o sacrifício do povo pelos seus pecados. O sumo sacerdote entrava. Se naquele momento que ele entrou, Deus desceu, porque nenhum ser humano podia ver a glória do Senhor. Então ele estava amarrado para que então os sacerdotes pudessem puxar o seu corpo. E o Santo dos Santos era fechado com um véu. Então, na fé judaica, existe um intermediário entre o ser humano e Deus, que é aquele que leva todos os pedidos de perdão pelos pecados. Quando Jesus ele morre na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o véu se rasga, significando o seguinte: a partir de agora, você não precisa mais de um intermediário entre você e Deus. Você pode orar e falar com Deus. Você pode orar e falar com seu Pai dos céus, porque Ele está te ouvindo. Não precisa mais de uma outra voz. Não precisa de um sacerdote fazendo esse caminho. É você e Deus. É a oração. A oração é isso. É quando eu chego e digo: Pai, está rolando isso. Eu estou chorando, eu estou sofrendo por isso. E eu estou alegre por isso. É uma conversa. Então o povo começa a descobrir uma nova fase de vida, de relacionamento com Deus, onde eu falo direto com Deus, eu peço pelos meus irmãos, eu peço por mim, eu adoro a Deus pelo que Ele é para mim, e então eu vou tendo esse relacionamento com o Senhor, eu vou ouvindo Deus falando comigo em todo momento. O povo começa a orar, buscando comunhão com Deus, intercedendo uns pelos outros, intercedendo por aqueles que ainda não tinham aceitado a fé em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando a gente recebe aqui vários motociclistas não crentes e os abraça e diz que eles são muito bem-vindos, a gente está mostrando para eles o amor de Deus. Eles chegam aqui com aquela jaqueta, né, de couro lá, assim, e ficam assim: será que eu vou ser bem recebido ou não? Aí tinha uma sopa de ervilha, irmãos, deliciosa, não é? Estava boa demais, não é? E aí quando eles desceram, estava lá aquela sopa de ervilha quentinha, tinha canjica também ali depois, não é? Top também, mas tinha um negócio mais gostoso do que isso, sabe o que era? A comunhão, os abraços, a conversa, a possibilidade de estar junto. Isso é igreja. E a gente está orando para que esses também descubram o amor de Deus. Nós devemos perseverar em oração, clamar diante do Senhor, agradecer ao Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor, ter ali uma vida de dependência do Senhor. E quando os nossos irmãos começaram a se reunir nas suas casas, os seus lares se transformaram em casas de oração, em lugar onde o povo se reunia e orava, louvava, compartilhava, crescia, ajudava, tinha comunhão e orava muito ao Senhor. Ali então um altar é construído diante do Senhor. Quando a gente está migrando para o pequeno grupo, a gente não está apenas colocando ali, organizando um encontro social, onde tu vai levar uma bandeja de salgadinho para comer e está tudo bem. Não, a gente está proporcionando um ambiente de encontros de irmãos em Cristo com pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus, que podem observar como a gente se relaciona com amizade, com verdade, com perdão, com generosidade, e são impactados então pela maneira como nós vivemos. Nós precisamos orar em casa, orar na igreja, orar pelas ruas, orar ali nos pequenos grupos, orar em todo momento. Oração, oração e oração. Uma vez perguntaram ao pastor Billy Graham quais são os 3 principais segredos do sucesso do seu ministério, e ele disse: número 1, oração; número 2, oração; número 3, oração. Sem oração não posso fazer coisa alguma. E esse homem foi um grande pregador que pregou a mais de 200 milhões. Em quarto lugar, essa igreja era uma igreja que crescia em número e em graça. Versículo 47 diz assim: e
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja não crescia por campanhas. A igreja crescia através do seu testemunho. Sábado que vem a gente vai ter aqui o Nada Além do Sangue. A gente vai estar aqui para doar sangue. A gente já começa o evangelismo dos médicos e enfermeiros. Sabe por quê? Quando a equipe do Hemorrio chega aqui, às 8h30 da manhã, tem um café caprichado preparado para eles. Tanto que os profissionais, quando vêm a primeira vez, eles começam a filmar a mesa do café e a mandar para os outros colegas que estão em outros lugares, dizendo: olha como a igreja nos recebeu. Tem um café aqui pra gente, tem um sorriso, tem uma placa de boas-vindas, tem o pessoal que estava desde as 6 da manhã fritando ovo, fazendo ovo mexido, cortando pão, botando manteiga, mas que quando eles chegam às 8h30, está todo mundo rindo de fratura exposta, está todo mundo feliz. Isso já impacta o coração dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal que carrega os equipamentos, porque quando eles chegam aqui com a van cheia de equipamento, tem uma equipe nossa com a camisa do Servir, rindo para carregar as cadeiras e os equipamentos aqui para cima. Essas cadeiras saem na sexta-feira e aqui vira uma central de doação de sangue. Quem nunca viu, nunca veio, venha para ver. Essas cadeiras a gente carrega tudo, bota tudo lá para fora. E aqui o Hemorrio monta as cadeiras de doação de sangue, as cabines ali para entrevista com os enfermeiros, o lugar da triagem, o lugar do lanchinho, pós e pré-doar sangue, e aqui vira uma central de doação de sangue. Mas quando os profissionais chegam, a igreja está aqui sorrindo para eles. Isso é testemunho. E aí a nossa igreja cai na graça do povo. Quando os doadores chegam, e a maioria não são membros da igreja, são pessoas da comunidade que vêm para doar sangue, eles são recebidos com um abraço e um sorriso. Isso faz a gente cair na graça da igreja, da comunidade. Por quê? Porque a gente é um povo feliz de servir a Deus, irmãos. A gente não está triste por servir a Deus. Servir a Deus é bom demais. Porque o Deus santo, puro, todo-poderoso, que não precisa de ninguém, nos dá o privilégio de servi-lo. Ó, gente, isso é bom demais. E quando a gente serve com alegria, quando a sociedade olha e diz assim: mas eles apanham do Império Romano, mas estão juntos. Não param de cantar, não param de ouvir as histórias bíblicas, não param de orar, não param de estar ali junto em comunhão. Como é que pode isso? E aí então, como o texto diz aqui, eles tinham a simpatia de todo o povo. E quando a gente tem a simpatia da sociedade ao nosso redor, a gente ganha a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. De mostrar o quanto Deus faz diferença na nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos o evangelho da graça de Deus. Pastor Billy Graham, ele dizia que nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Porque o não crente não lê a Bíblia. Nem tem. Eu, quando aceitei a Jesus, eu não tinha a Bíblia em casa. Mas quando as pessoas olham para a nossa vida, elas podem ler a Bíblia através da gente. Através do amor, da sinceridade, da alegria, da paz, da paciência. Então, nós devemos ser essa igreja que vive dessa comunhão tão grande que a gente ganha a simpatia das pessoas. E isso faz com que as pessoas queiram fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Se eles são tão felizes assim, eu também quero. Eu também vou. Aí eu vou lá, ver como é que é. A igreja crescia. E sabe quem lhes acrescentava? O texto diz: o Senhor. O Senhor. Era o Senhor que enviava pessoas ali. Mas enviava pessoas porque sabia que tinha um povo que queria aprender da palavra, um povo que valorizava a comunhão e a sinceridade, um povo que orava, um povo que perseverava ali orando. Então Deus dizia: agora eu posso mandar gente por meio desse povo, porque esse povo vive segundo a minha vontade. Esse povo vive valorizando a minha palavra,
esse povo vive uma comunhão verdadeira, esse povo vive orando. Então esse povo está preparado para influenciar todos ao seu redor com o meu amor. Aí Deus enviava. E aí a igreja crescia. Você conhece alguém, tem alguém na sua família, ou tem alguém com quem você convive no trabalho, ou onde você estuda, ou onde você mora, que você gostaria de ver ao lado de Cristo? Você tem alguém assim? Convida essa pessoa para vir conhecer mais de Jesus. Mas aí essa pessoa vai dizer, mas na igreja eu não vou não, porque eles vão olhar minha roupa. Eu não tenho roupa para ir à igreja. Não tem gente que fala isso? Tá bom, você não precisa ir lá na igreja não, mas vai lá na minha casa, que lá tem um grupo de irmãos que se reúne toda semana. Aí essa pessoa vai lá na sua casa. Aí vê que os crentes não são julgadores. E até que os crentes não são chatos não. Tudo flamenguista, tudo gente boa. Como é bom viver no meio deles. Aí ela volta na semana seguinte, e volta na semana seguinte, e volta na outra semana, e de repente ela está dizendo assim, poxa, está tão bom isso aqui, eu quero conhecer essa igreja, onde o pessoal não me julga, o pessoal é gente boa, o pessoal está me ensinando umas coisas que eu não sabia, o pessoal se preocupa comigo. Aí essa pessoa vem à igreja, mas ela já está com o coração aberto para o evangelho. Isso é o que o pequeno grupo faz. Ele vai quebrando barreiras. Mas isso não é uma invenção do pastor Davis, o pequeno grupo. Está na Bíblia. É o que a galera fazia nos anos 40 da era cristã, nos anos 30. Jesus morreu ali pelo ano 30, 31. Era aí, quase 2000 anos que isso rola. Ir para um pequeno grupo não é uma novidade, é voltar à origem do evangelho que crescia nas casas, influenciando as pessoas em todo momento, trazendo aquele que está desanimado, que não está vindo à igreja há um tempão, diz assim, não vou lá não, mas pô, vai lá em casa, pô. E o cara vem e é animado de novo. Irmãos, a igreja do primeiro século, ela tinha uma intencionalidade. Ela queria ganhar gente para Jesus. E você? Tanto faz. E eu? E nós? Não pode ser tanto faz. A gente tem que se levantar, irmãos, como povo de Deus. Somos nós que conhecemos a palavra. Somos nós que conhecemos o Deus da palavra. Somos nós que temos tudo para pregar esse evangelho. Nós temos tudo que nós precisamos para influenciar a sociedade com os princípios da Bíblia. E a gente não pode influenciar a sociedade com medo do inferno. Vem para Jesus, senão você vai morrer e vai para o inferno. Não, a gente tem que influenciar a sociedade com o amor de Deus. Vem para Jesus porque Ele te ama. Porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te cuidar. Ele vai cuidar de você através da minha vida. Gente que foi acolhida por Jesus, passa a acolher outras pessoas. Passa a viver para que outras pessoas também experimentem esse amor. A igreja, nós, somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E foi Ele que começou essa história. Quando Ele reuniu 12 e disse, eu vou ensinar para vocês, para que vocês alcancem outros. E aí, irmãos, nós temos que dizer para o Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida, usa minha vida. A igreja, descrita aqui por Atos, ela viveu uma fé do relacionamento. Ela estava ali na comunhão, estava ali o tempo inteiro, crescendo diante do Senhor. Tinha uma fé fervorosa, que perseverava. Uma fé que não desistia. E eu e você devemos experimentar essa fé. Viver não uma grande omissão, mas viver a grande comissão. Não é o pastor o responsável, sou eu mesmo. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu vou assumir o meu papel diante de Deus para viver a sua graça. E quando eu assumo esse papel, ninguém precisa saber. Sabe, esses dias
eu recebi um envelopezinho com um bilhetinho. A gente está melhorando os espaços para as crianças, investindo. Quem sabe pintar, o Aldo tem abençoado. A pastora Tânia foi lá, pintou a sala dos juniores, um foguete, ficou lindo. A gente está preparando os espaços para as crianças, né? E está ficando lindo, e as crianças estão chegando e vendo aquilo mais lúdico e ficando felizes com as mudanças ali. A gente só não fez todas por falta de dinheiro, por falta de recursos financeiros para fazer de todas as salas. Muitos irmãos ainda não são dizimistas. E aí a gente tinha uma sala que a gente queria preparar. E precisava de R$500 para aquela sala. Aí eu recebi um envelopinho com um bilhete. Senhor, pastor, eu não quero que ninguém saiba que sou eu, mas Deus tocou no meu coração. Use essa oferta para aquilo que Deus disser no seu coração que o Senhor deve usar. E era exatamente o que a gente precisava para preparar aquela salinha da criança. Exatamente. E eu chamei o Aelso porque a gente tinha acabado de falar daquela sala. E aí o Aelso disse, pastor, chegou um envelope aqui para o senhor. Aí ele saiu do gabinete. Quando eu abro, aí eu chamei ele de volta. Aqui, ó. Deus, ele faz isso com a gente. No maná do deserto. Ele fez isso com o povo. Ele é o Deus que faz milagres. E às vezes são milagres simples, um valor simbólico. Mas é Deus dizendo, não desiste não que eu estou aqui contigo. Ó. Não desiste não, que a gente vai avançar. Não desiste não. Sabe, irmãos, às vezes você pode achar que o que você é muito pouco para Deus te usar. Essa é uma mentira de Satanás. Ele diz assim, você já é idoso, já não tem muita força. Não. Você não conhece muito a Bíblia, Deus não vai te usar. Não. Porque você conhece o Deus da Bíblia. Eu estou cansado e cheio de dores, mas Deus pode te usar sentadinho. Esses dias eu estava numa aula com um pastor que hoje ele não tem mais força para dar aula em pé. Botaram ele sentadinho no sofá, 1 hora falando. Saí com um caderno cheio de anotações ali, um monte de coisa que aprendi com ele. Ele não tinha mais força para ficar em pé dando uma aula, mas ali sentadinho, com todas as experiências que ele teve com Deus, ele ali abençoou a vida de muitos pastores jovens que estavam ali abertos para aprender. Então nunca ache que o que você tem é pouco, porque aquele menino, ele tinha só 5 pães e 2 peixinhos e tinha uma multidão para alimentar. Mas ele entregou aquilo para o Senhor Jesus e Jesus fez o milagre da multiplicação. A gente vai começar a escola de líderes aqui em setembro. Eu não sei nada, como é que eu vou ser um líder? A gente vai estar aqui para compartilhar com você. Vai ser uma noite da semana que a gente vai estar aqui reunido. Eu mesmo vou ministrar cada classe. Então, não diga assim, não deixe o inimigo impedir você de servir ao Senhor, achando que o que você tem é muito pouco. Deixa isso com Ele. É Ele que sabe o que vai fazer. Quando eu aceitei a Jesus, eu achava assim, como um marqueteiro vai ser útil para o reino? Como um homem que gostava muito de ganhar dinheiro e de ser famoso e de ter a sua foto em jornal e revista pode ser útil para o reino? Mas Deus foi me mostrando. Eu posso não selar essas coisas, mas eu estou aqui cuidando de vocês quase 20 anos já. E Deus tem me usado para a glória dele, não é para mim, eu sou apenas o canal. Mas se lá atrás eu continuasse pensando, eu não tenho nenhuma utilidade para Deus, o que eu estaria fazendo hoje? Então não pense assim não. Deus só espera uma coisa da gente. Eis-me aqui, Senhor, com toda a minha idade, com o pouco conhecimento que eu tenho, com a minha impaciência, com todas as minhas limitações. Mas toma aqui tudo que eu sou e faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Sabe o que Deus faz? Deus usa a gente. Eu gosto de ver um pequeno grupo, uma coisa muito interessante, um pequeno grupo do pastor Douglas e outros. Tem gente de muitas gerações, gente de muitas realidades diferentes, mas que tem uma realidade que é comum a todos:
fé em Jesus Cristo, desejo de servir, desejo de aprender, desejo de estar junto. Irmãos, isso não pode pagar, nada paga por isso. Em nome de Jesus, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Sabe, às vezes eu chego aqui e vejo umas cadeiras que estavam quebradas, que o Fábio veio aqui durante a semana e consertou, levou para casa e consertou. Às vezes ele vem aqui durante a semana e ninguém está vendo. E ele sai grampeando as coisas que estão soltas das cadeiras. Aí quando a gente chega no domingo, está tudo consertadinho. Foi o irmão Fábio ali, ó, no silênciozinho, mas com a alegria de servir. Às vezes o Wilton vem aqui cheio de dor na coluna, na perna, né? Ele está na idade do condor, está na fase do condor aqui, condor ali, com todo respeito. Mas ele vem aqui para dar ideias de questão de obra, que esse homem entende mais que muito engenheiro que tem aí formado com diploma e mestrado, mas a experiência de vida. Ele vem aqui na caladinha. Ó, pastor, faz assim não, faz assim que é melhor. Contribui, ajuda. Nunca ache que o que você tem é pouco para Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Abra sua casa para um pequeno grupo. Se coloque à disposição para ser treinado, para ser um líder de pequeno grupo. Deixe Deus usar a sua vida. Ele vai usar do jeito que Ele quiser. E Deus sempre usa a gente para abençoar outros. Deus nunca usa a gente para prejudicar outros. Ele sempre usa a gente para o bem. Então, irmão, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Um pouquinho de tempo que você tem, mesmo com todas as correrias da sua vida. Mas coloque um pouco que você tem diante do Senhor e deixa Ele multiplicar. Você vai ver o que Ele vai fazer. Como nós cantamos aqui, sem Deus, nós não somos nada. Estamos perdidos. Mas com Ele a nossa vida frutifica. E quando a nossa vida frutifica, Ele é glorificado. Ele é exaltado. Fecha aí os seus olhos. Nós vamos encerrar. O horário está avançado. Não se preocupe, a gente vai ter EBD. Mas aqueles nossos irmãos do primeiro século, eles enfrentaram muitas lutas, mas eles não desistiram de servir a Deus. E o texto diz que eles tinham a simpatia da sociedade. Eles influenciaram a sociedade e Deus foi lhes acrescentando dia a dia aqueles que foram sendo salvos. Aqui em Heliópolis tem milhares de pessoas sem Jesus. E Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar a sua vida. Então nessa manhã, eu quero convidar você a dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu vou perseverar em estudar a sua palavra. Eu vou perseverar em viver em comunhão. Eu vou perseverar em oração. Senhor, eu vou perseverar ali para viver segundo a tua vontade, para que o meu testemunho possa influenciar pessoas. Se você nessa manhã diz assim: Senhor, mas eu sou muito pequeno para viver tudo isso. Eu preciso de Ti. Toma aqui a minha vida para isso, Senhor. Se você quer dizer isso para o Senhor, fique em pé onde você está, enquanto nós cantamos. Você pode se colocar em pé. Nós já vamos encerrar, não se preocupe. Mas eu não posso encerrar esse momento sem te dar a chance de dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. A minha vida é pouquinha, são 5 pães e 2 peixinhos. Mas multiplica para a multidão, para uma multidão que vai ser salva pelo Teu poder, através da minha vida. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus.
oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Faz mudar o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida
nós te pedimos nesta manhã, quando dizemos, eis-nos aqui, Senhor, enche o nosso coração do teu amor, porque só o teu amor pode transformar esse mundo perdido. Só o teu amor traz esperança, traz vida nova, traz paz que excede todo o entendimento, traz uma alegria que é a nossa força, porque é a alegria do Senhor. Ó bendito Deus, tem tanta gente ao nosso redor, sofrendo, gemendo, ó Deus, com lutas, com ansiedades, com angústias, e nós temos a palavra de vida eterna, a palavra de esperança em Ti, Senhor Jesus. Por isso te dizemos nesta manhã, toma as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, usa-nos apesar de tão pequeninos diante de Tua glória, nos ajuda a viver segundo a Tua vontade, nos ajuda a perseverar, ó Deus, estudando, aprendendo da Tua palavra, em comunhão verdadeira, com sinceridade, com verdade, uma vida de oração, um testemunho fiel que influencia as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, para nos usar para a glória do Teu nome. Senhor, que muitos lares se abram para novos pequenos grupos, que muitos líderes se apresentem para serem preparados, e, ó Deus, que muitas pessoas possam se render aos pés do Teu Filho Jesus, através de nossas vidas. Nós queremos ver Heliópolis transformada, Senhor. Nós queremos ver as nossas famílias, onde há filhos afastados, há pessoas que ainda não se renderam aos Teus pés, que as nossas famílias sejam transformadas pelo Teu poder, através das nossas vidas. Perdoa, Deus, as nossas falhas, fortalece os nossos passos, abre os nossos olhos, Pai, e nos usa para a glória do Teu nome. Senhor, obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz. Senhor, que tudo que nós vivemos aqui possa marcar tão profundamente os nossos corações, que não vamos deixar o culto dessa manhã no passado, mas que tudo que nós vivemos influencie os nossos corações para vivermos uma nova realidade, uma realidade onde o Senhor nos usa para trazer de volta ou para alcançar aqueles que ainda não vivem segundo a Tua vontade. Ó Deus, abençoe, Deus, os professores das classes que vão se reunir. Obrigado pela classe que já se reuniu às 7h20. Toma, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa a escola bíblica dominical. E, ó Deus, e depois abençoa a nossa tarde em comunhão em família, mas que à noite estejamos aqui mais uma vez, reunidos para louvar ao Teu nome e para ouvir a Tua voz. Cuida de nós, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome que é sobre todo nome, nome precioso, soberano, nome generoso e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí perto de você. Desejo um domingo abençoado. Nós teremos um rápido intervalo e sairemos para as nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe e às 6 horas estaremos aqui de novo para celebrar o Senhor.